Fala galerinha, tudo tranquilo com vocês? Beleza? Então pessoal, hoje a gente vai finalizar a nossa parte de, nossas aulas, na realidade, nossa playlist de PHP básico e a gente vai falar sobre funções PHP. Então, para quem não viu as aulas anteriores, a gente fez um apanhado mesmo, né? Não nos concentramos na parte lógica de programação, mas a gente viu toda uma adaptação, né, da lógica, de toda a lógica básica de programação para a linguagem PHP, beleza? E aí a gente finaliza, a gente viu lá desde declaração de variáveis, funções de saída, condicionais, estruturas de repetição, arrays, vetores, matrizes, arrays associativos, e agora a gente finaliza com o estudo de funções, tá? A gente não se concentrou em, de repente, focar nessa parte de lógica de programação mesmo, foi mais uma adaptação à própria sintaxe do PHP. É lógico que alguns elementos a gente acaba revisando, acaba explicando um pouquinho mais sobre a parte lógica de programação envolvida, mas vamos lá. Funções vai ser bem rapidinho, vai ser bem tranquilo, tá? Enfim, então bora lá. Então olha só, pessoal. Função, o que é uma função? Função, né, na lógica de programação, é uma subrotina que serve principalmente para reutilização, mas também serve muito para a organização do seu código, tá? Mas a principal função, né, das funções, a principal função das funções é a reutilização, isto é, são subrotinas que podem ser reutilizadas em diversas partes do seu programa. Ao invés de você ficar repetindo código em diversas partes do seu programa, você simplesmente coloca cria uma subrotina, e essa subrotina ela pode ser chamada no seu código a qualquer momento, e se você precisar alterar essa subrotina, você altera em um lugar só, ao invés de ficar alterando em vários lugares no seu programa, beleza? E aí eu diria que dois elementos principais aí, conceituais das funções são o retorno e os parâmetros. O que é isso? Bom, o retorno é quando você precisa, fazer algum cálculo ou fazer alguma operação dentro dessa subrotina e você precisa retornar um resultado, um valor para o local onde essa subrotina foi chamada, tá? E parâmetro, o que são parâmetros? Que são normalmente esses elementos que ficam entre parênteses da função. É quando você precisa passar algum valor externo à subrotina para dentro da subrotina, isto é, você fez alguma coisa ou utilizou alguma variável que dentro dessa subrotina vai precisar desse valor, enfim. E aí você passa esse valor como parâmetro e pode utilizar dentro dessa subrotina esse valor, beleza? E aí vamos lá. Qual a sintaxe aqui do PHP para funções? Primeiramente, ele começa com um nomezinho function, tá? Function e o nome da função e entre parênteses os parâmetros, que aqui os parâmetros é como se fossem variáveis e eles também são utilizados aqui antes do nome do parâmetro, o cifrão. Lembrando aqui, como no PHP ele não é tipado, você não precisa colocar o tipo do retorno ou o tipo dos parâmetros, beleza? Então aqui só para o primeiro exemplo, para exemplificar aqui, eu fiz uma brincadeira aqui, criei uma função println, remetendo lá ao Java, que tem o systemout.println, que ele imprime uma mensagem e salta uma linha, beleza? Então, exatamente, imprime uma mensagem. Qual mensagem? Então, uma mensagem qualquer, e aí eu passo ela como parâmetro, e aqui dentro da função eu dou um eco na mensagem, que será passada quando eu chamar a função, e concatena aqui com o BR, que ele vai saltar uma linha. Então, é uma funçãozinha bem simples, e aqui eu utilizo essa função, chamando ela duas vezes, uma para Olá Mundo e a outra para Feliz. Então, é como se ele imprimisse na tela Olá Mundo e na linha de baixo Feliz, beleza? Vamos utilizar aqui no nosso sandbox. Deixa eu pegar aqui, que eu estava fazendo a aulinha de arrays. Vamos lá. Então, pegar aqui na minha colinha a minha funçãozinha, para dar uma economizada no tempo, ao invés de ficar digitando, tá ali a minha funçãozinha, e vou, antes de eu
quando fica o PHP Sandbox muito tempo meio que parado, ele dá um probleminha aqui, aí tem que recarregar aqui, beleza. Então tá ali executando, então ele vai só chamar as duas vezes a funçãozinha aqui, e aí vai olá mundo, que é a mensagenzinha que eu passei como parâmetro, e o feliz na linha de baixo. Então ele imprime e salta uma linha, imprime e salta uma linha, beleza? Aqui depois do feliz aqui, ele saltou uma linha, como não tem nada, mas é como se o cursor ficasse na linha de baixo aqui, beleza? Então, o primeiro exemplo da funçãozinha. O próximo aqui, uma função com retorno de valor. Vamos lá para o código, eu vou explicar lá para vocês. Então tá aqui, então tá ali, ó, que é a função soma 5, que é o quê? É passado um valor qualquer como parâmetro, e esse valor qualquer eu retorno esse valor mais 5. E aqui, ó, eu dou um eco, em soma 5, chamo a função, passando o valor 10, e aí ele deve imprimir o 15, que é justamente o 10 mais 5. Lembrando aqui, eu quero só chamar assim, soma 5. Ele vai executar, mas não vai acontecer nada, porque na verdade eu não estou imprimindo nada na tela. Ou imprimo dentro da subrotina, ou imprimo aqui. Então aqui eu posso imprimir, já retornando aquele valor da chamada da função, beleza? Então aqui eu poderia, eu poderia declarar uma variável aqui, valor, o valor não para num, num igual a 10, botar outro valor, igual a 20, por exemplo, e aí passar com parâmetro num, sem problema nenhum, Ele imprimiria aqui 20 mais 5, 25, beleza? Então, exemplozinho simples aí de uso de função retornando um valor. E aqui, a título de curiosidade, apesar do PHP não ser uma linguagem tipada, é possível definir tipos de dados a serem utilizados como parâmetros de funções e seus retornos. Isso garantirá que, se os valores passados ou retornados não estiverem de acordo com o tipo especificado, o PHP tentará converter. Se ele não conseguir fazer a conversão, vai emitir um erro. Então eu criei uma função soma52 aqui, ó, que percebam tanto no parâmetro quanto no tipo de retorno, e essa aqui é a sintaxe, é 2 pontos, e o tipo de dado que você espera que seja retornado, Então tá aqui, e aqui eu chamo a função. Então aqui o que eu estou fazendo nessa soma 52? Eu somo 5 a esse valor aqui e retorno uma string já com uma mensagenzinha pronta, tá? Então vamos lá para o código, para a codificação. Então só foi para exemplificar que eu posso, mesmo que o PHP não seja tipado, eu posso definir tipos quando eu utilizo função para os parâmetros e para também o retorno, beleza? Isso, na realidade, é uma garantia que, se caso eu retorne um valor fora do esperado, ou passe um parâmetro, um ou mais parâmetros fora do esperado, o PHP vai tentar uma conversão, um cache automático. Se ele não conseguir converter, ele vai emitir um erro, beleza? Então, executando aqui, ó, o soma 52 para 10, então percebo ele já retorna aqui, ó, além dele somar, igual eu havia feito anteriormente, ele já retorna uma mensagem, uma string aqui padrão, tá? Que é lá o número, o parâmetro meu número, o sinalzinho de mais, o 5, igual, sinalzinho de igual aqui e o valor final lá, beleza? Então tá aí. Então, por exemplo, se eu passar aqui, ó, vou passar uma string aqui 3, ó, percebam? Tô entre aspas simples, ó. Vamos ver o que ele vai retornar. Ele vai tentar, como eu tô aqui, ó, prevendo int, ele tentou converter o 3 para número, conseguiu, e aí não deu problema nenhum. Agora vamos passar o A, um caractere A. Vamos ver o que vai acontecer lá, ó. Deu erro, porque ele tentou converter e, ele fala aqui, ó, o argumento num, must be of type tem que ser do tipo int, tá? Enfim, beleza, ele deu um errozinho ali, porque então assim, é uma forma de utilizar. Eu quero fazer uma função que eu tenho que garantir, que antes de eu executar lá a rotina interna,
seja verificado realmente se os parâmetros lá, eles são de um determinado tipo. Beleza, é uma forma de fazer isso, tá legal? Então, só para exemplificar aí o uso de tipos, né? Tanto nos parâmetros quanto no retorno das funções, beleza? Que são opcionais. Legal. Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui, tanto na aulinha de funções, que é bem simples, como também em todo o curso de PHP básico. E aí, nas próximas aulas, eu tenho outras playlists no canal também, né, com toda a implementação, com conexão com banco de dados, de sistemas com conexão com CRUDs, né, com sisteminhas, né, de manipulação aí de banco de dados. Deem uma olhada, tanto CRUDs com PHP bem básico, PHP com orientação objeto e também o PHP utilizando uma framework, beleza? Deem aí uma pesquisada aí no canal, né? Nos vídeos, tem outros vídeos de outros conhecimentos também de programação. Fiquem à vontade para explorar, beleza? Nos vemos então nas próximas aulas, nos próximos conteúdos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o curso. Valeu, galerinha. Grande abraço e até as próximas.